Olá pessoal, dando aqui continuidade à nossa revisão, agora com o direito do consumidor. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês e tenho certeza de que essa revisão vai ser imprescindível para garantir a sua aprovação. Lembrando que nós temos duas questões de direito do consumidor e essas questões podem sim fazer toda a diferença para que você avance rumo à segunda fase. Vamos lá, venham aqui comigo no slide. Nós vamos tratar agora de 5 temas importantes que são exigidos na primeira fase da OAB. O primeiro tema é a responsabilidade civil. Esse tema despenca nas provas, então fiquem muito atentos ao que nós vamos ver aqui agora, porque são dicas estratégicas para realmente garantir a sua aprovação e para que você possa acertar essas questões, tá? Vamos lá. Artigos importantes, anotem aí para dar uma revisada antes da prova. Artigo 12 até o artigo 17, nós temos a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. E nos artigos 18 até o 25, nós temos a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, tá? Os artigos que já foram exigidos de forma expressa, artigo 7º, parágrafo único, que está relacionado a esse tema, artigo 12, 14, 18, 20 e 21. Então, tomem nota desses artigos para que vocês possam dar uma lida antes da prova, certo? Nós vamos começar tratando sobre a diferença entre o fato do produto ou do serviço e o vício do produto ou serviço. O fato, pessoal, está ligado à integridade físico-psíquica do consumidor, certo? É aquela responsabilidade por aqueles fatos que, de certa forma, violam a integridade do consumidor. Por exemplo, um celular que superaquece e, de repente, explode. Imagine, pode lesionar a mão do consumidor. Então, aí nós temos o fato, certo? Já o vício, na realidade, se refere à questão da incolumidade econômica, ou seja, aquele fato ali não vai causar, não vai violar a minha saúde, a minha integridade física, mas vai violar o meu bolso, como por exemplo um aparelho eletrônico que simplesmente para de funcionar. Então, nessa hipótese, nós temos o vício, uma violação à integridade econômica. Vem aqui comigo. Só para fixar, fato, lesão à integridade físico-psíquica, violação ao dever de segurança, ou seja, aquele produto ou serviço não oferece a segurança que nós poderíamos esperar deles. Vício, integridade econômica, violação ao dever de adequação, como, por exemplo, um aparelho eletrônico que acaba deixando de funcionar ou, de repente, não se adequa à voltagem que foi informada pelo funcionário que vendeu para o consumidor, certo? Nós já vimos aqui os dispositivos importantes, só para lembrá-los. Vamos começar agora entrando em alguns detalhes da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, que é aquela relacionada ao acidente de consumo, lesão à integridade física, certo? Nós vamos começar tratando dessa responsabilidade quando temos algum defeito relacionado ao produto. Vem aqui comigo. Bom, quando nós temos algum produto com esse tipo de defeito que chega a afetar a integridade física ou psíquica do consumidor, como por exemplo o celular, que eu mencionei, que superaquece, a responsabilidade, pessoal, vai ser do fornecedor, mas a priori não vai ser do comerciante, certo? A responsabilidade do comerciante vai ser subsidiária. Então, nós teremos a responsabilidade inicialmente do fabricante, do produtor, do construtor ou do importador. Somente teremos a responsabilidade do comerciante se nós não conseguirmos identificar o fornecedor ou se esses produtos, caso perecíveis, forem conservados de forma inadequada, como alimentos, certo? Então, nessas hipóteses, eu posso sim tentar responsabilizar o comerciante. Mas no caso do celular, por exemplo, eu preciso inicialmente buscar a responsabilização do fabricante. E apenas se eu não conseguir identificar quem é esse fabricante, é que eu vou conseguir responsabilizar o comerciante, tá bom? Então, essa é a nossa primeira hipótese, tá? A responsabilidade pelo fato do produto. Vamos ver aqui no slide agora a responsabilidade pelo fato do serviço. Vem comigo. No caso do serviço, a responsabilidade é do fornecedor em geral, mas muita atenção aqui. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, especificamente, parágrafo 4º. A responsabilidade dos profissionais liberais, pessoal, é subjetiva.
Então, por exemplo, um médico tem a sua responsabilidade subjetiva, tá? Não é uma responsabilidade objetiva. Prestem muita atenção, porque, em regra, no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilização é objetiva, ou seja, não exige a verificação da culpa, tá bom? Já na hipótese dos profissionais liberais, como nós temos uma responsabilidade subjetiva, nós temos sim que apurar a questão da culpa. Então, muita atenção lá com o artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Quais são as excludentes de responsabilidade? Ou seja, aquelas hipóteses em que o fornecedor não vai ser responsabilizado. Vem aqui comigo no slide. No caso do produto, o fornecedor não será responsabilizado se ele comprovar que não colocou o produto no mercado, se ele comprovar que inexiste defeito ou se ele comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. E aqui eu chamo muita atenção para o seguinte, exclusiva, tá? Então, a culpa precisa ser realmente exclusiva, não pode ser uma culpa concorrente. E esse terceiro, muita atenção, não pode integrar a cadeia de fornecedores, tá? Realmente tem que ser um terceiro que esteja completamente fora dessa cadeia. Não pode, portanto, ser o fabricante, o importador, o construtor, tá bom? Vamos agora ver a questão do serviço. No caso do serviço, nós temos duas hipóteses, inexistência de defeito e também culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Responsabilidade pelo vício, como é que funciona essa responsabilidade? Enquanto lá no fato do produto ou serviço nós temos uma responsabilidade subsidiária do comerciante, só naquelas hipóteses, aqui no vício a responsabilidade é solidária. Todos os fornecedores vão entrar no bolo e vão poder ser responsabilizados, tá? E como é que funciona essa responsabilização? Vem aqui comigo no slide. Bom, veja que o próprio CDC nos informa que o fornecedor tem um prazo para reparação de 30 dias. Então, por exemplo, se o meu computador para de funcionar, em tese, o fornecedor tem 30 dias para realmente consertar esse problema. Mas nós temos exceções. Produto essencial ou aquele produto que, com o decorrer desse tempo, vai perder o seu valor. Então, hoje em dia, por exemplo, o computador já é visto por muitas pessoas como um produto essencial, o celular também. Então, na hipótese de ser um produto essencial, certo? Produto essencial, essa reparação tem que ocorrer imediatamente. Ou seja, o produto vai necessitar ser substituído ou o valor deve ser devolvido para o consumidor ou deve haver um abatimento proporcional do preço, tá? Então, gravem aí, produto essencial ou produto em que haja uma redução do valor com o decorrer do tempo, nós temos a opção de adotar essas medidas imediatamente. Vem aqui comigo. As opções do consumidor, como eu disse, reexecução dos serviços ou substituição do produto, restituição imediata da quantia ou abatimento proporcional do preço. Lembrando que são opções do consumidor, então cabe ao próprio consumidor escolher, não cabe ao fornecedor determinar, tá bom? No caso do acidente de consumo, da responsabilidade pelo fato, ou seja, que atinge a integridade física ou psíquica, nós temos 5 anos e o prazo é prescricional. E esse prazo é contado a partir do conhecimento efetivo do dano e da autoria. E já no caso do vício, nós temos um prazo decadencial, que será de 30 dias no caso de produtos não duráveis, como alimentos perecíveis, ou 90 dias no caso de produtos duráveis, como um carro, tá bom? Se nós temos um vício oculto, que é aquele vício que não se manifesta imediatamente, se manifesta posteriormente, esses prazos serão contabilizados a partir do momento em que ficar evidenciado esse vício. Isso acontece muito com os produtos eletrônicos. Então, muita atenção, tá bom? Fato, 5 anos, vício, 30 ou 90 dias, a depender do tipo de produto, tá bom? Vamos aqui, para fechar esse tema, ver algumas súmulas, enunciados de súmula importantes. Vem comigo no slide. Rapidamente, súmula 130 do STJ, no caso de furto do veículo, a empresa deve responder, melhor dizendo, pela reparação. Também no caso de fortuito interno nas instituições financeiras, como fraudes e delitos praticados por terceiros, a responsabilidade dessas instituições financeiras é objetiva. E para finalizar, súmula extremamente recente de 2017, fiquem atentos, as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos não suportados pelo aluno ou consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo MEC.
tá bom? Então isso tem acontecido muito. Você começa a fazer um curso e de repente o consumidor percebe, descobre que aquele curso não é reconhecido pelo MEC e nós vemos aqui por esse enunciado de súmula que a responsabilidade é objetiva, tá bom? Vamos agora partir para o nosso segundo tema. Proteção contratual e cláusulas abusivas, também um tema bastante exigido no exame da OAB, por isso fiquem atentos. Vem comigo no slide. Artigos importantes, tomem nota. Artigo 46 ao 50, onde nós temos as disposições gerais. Artigo 51 a 53, cláusulas abusivas. Artigo 54, que fala sobre o contrato de adesão. E nós já tivemos exigidos esses artigos aqui de forma expressa, 49, 51, principalmente. Gostaria de lembrar também do artigo 50, que versa sobre a garantia, também muito importante, vamos ver aqui em instantes. Bom, nós vamos começar com o direito de arrependimento, que é um tema extremamente importante. Está lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. E é aquele direito que o próprio consumidor tem de se arrepender de compras realizadas fora do estabelecimento comercial, certo? Compras realizadas dentro do estabelecimento comercial não se sujeitam ao direito de arrependimento. Então, quais são essas hipóteses? Por exemplo, compras realizadas pela internet, compras realizadas através daquelas revistas, certo? Principalmente de produtos de beleza. Então, essas hipóteses são hipóteses em que se admite o direito ao arrependimento. Vem aqui comigo no slide. Esse direito ao arrependimento pode ser exercido no prazo de até 7 dias a contar da assinatura do contrato ou do recebimento do produto ou do serviço. E a devolução deve ser feita de todos os valores pagos pelo consumidor monetariamente atualizados. Então, nós temos aqui a correção monetária, tá bom? Muita atenção a essa informação. 7 dias, compra fora do estabelecimento comercial e devolução de todos os valores. Muita atenção, porque é pegadinha querer aplicar o direito do arrependimento a compras realizadas dentro do estabelecimento comercial. Muita atenção com esse detalhe. Segundo ponto importantíssimo, garantia contratual, artigo 50 do CDC. Vamos lá. Quando você vai até uma determinada loja e você de repente compra um fogão e aquela loja te dá uma garantia, por exemplo, de 1 ano. O que o artigo 50 nos diz é que essa garantia contratual, que foi dada por liberalidade, por opção do fornecedor, deve se somar à garantia legal. Qual é a garantia legal, pessoal? No caso, 30 ou 90 dias, no caso do fogão, 90 dias, porque é um produto durável. Vem comigo aqui no slide. A garantia contratual é complementar à legal, então se eu tenho uma garantia contratual de 1 ano, certo? Eu vou ter uma garantia contratual de 1 ano, mais 90 dias, que é a garantia legal, tá bom? Cláusulas abusivas, super cobrado nas provas esse tema. Artigo 51. Alguns macetes aqui para vocês. Tem algumas palavras que são palavras que devem acender a atenção de vocês, porque provavelmente aquela alternativa vai estar incorreta, tá? Vamos ver aqui quais são. Marquei essas palavras aqui com uma outra cor. Veja, atenuar a responsabilidade do fornecedor ou transferir, tá bom? Estabelecer obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Utilização compulsória de arbitragem. Infringir normas ambientais ou sistema de proteção ao consumidor. E aqui, muito importante, conduta unilateral por parte do fornecedor. Seja ela a conclusão do contrato, a variação de preço, modificação, cancelamento do contrato. Então, muita atenção, porque se nós temos uma conduta unilateral, se nós temos uma tentativa de atenuar ou transferir a responsabilidade do fornecedor, ou se temos uma tentativa de imputar ao consumidor obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sim, essas cláusulas são abusivas e nulas de pleno direito. Vem comigo aqui. Nulas de pleno direito. Muita atenção com isso, tá bom? Bom, transporte aéreo internacional, tema atualíssimo e que pode ser exigido na sua prova. Vejam bem, recentemente o STF decidiu que no caso dos danos materiais como extravio de bagagem, atraso de bagagem,
perda de bagagem, destruição também. Nós não vamos ter a aplicação prioritária do Código de Defesa do Consumidor, mas vamos ter a aplicação das convenções internacionais na hipótese Convenção de Montreal. Vem comigo aqui no slide. Então, o recurso extraordinário 936331 nos traz essa informação. Então, muita atenção, porque nessa hipótese, o STF decidiu que devemos nos guiar pelas regras estabelecidas pelas convenções internacionais sobre a matéria, que foi uma convenção ratificada pelo Brasil, certo? Súmulas importantíssimas que se relacionam ao tema. A cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo de internação hospitalar do segurado é abusiva. Então, o plano não pode simplesmente definir o tempo que o consumidor vai ficar internado, porque isso só pode ser definido pelo médico, tá? Pelo profissional realmente que tem know-how, tem o conhecimento da área e das necessidades do paciente. Nos contratos bancários é vedado ao consumidor, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas. Muito importante também. Sabemos que o envio de cartão de crédito sem a prévia e expressa solicitação do consumidor é uma prática comercial abusiva. E também sabemos que o prazo de carência para a utilização de assistência médica nas situações de emergência ou urgência é considerado abusivo se ultrapassar o prazo de 24 horas. Então, o prazo máximo é de 24 horas para os casos de emergência ou urgência. Esse é um enunciado de súmula muito recente, então fiquem atentos, tá bom? E, por fim, a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houver a exigência prévia de exames médicos ou a demonstração de má-fé do segurado. Muito importante, enunciado de 2018. Então, se a operadora de plano de saúde não exige os devidos exames previamente, ao consumidor não pode, posteriormente, alegar que não irá cobrir, tá, determinado tratamento ou determinado procedimento com essa alegação, tá? A menos que ele demonstre a má-fé do segurado, tá bom? Vamos agora partir para o nosso terceiro tema, regulamentação das relações de consumo. Vem comigo aqui no slide. Artigos importantes. Artigo 2º, artigo 17 e artigo 29, onde nós temos o conceito de consumidor. E o artigo 3º, onde nós temos o conceito de fornecedor, produto e serviço. Começando com quem é o consumidor. Muita atenção. Consumidor é toda pessoa física ou pessoa jurídica? Sim, a pessoa jurídica pode sim ser considerada consumidor, tá? Que adquire ou utiliza o produto. Muita atenção, porque se eu presenteio alguém com determinado produto, essa pessoa que utiliza o produto também é considerada consumidora, tá? Como destinatário final. Nós temos algumas teorias para explicar o que seria esse destinatário final, mas a teoria que está vigorando e já foi cobrada algumas vezes no exame da OAB é a teoria finalista mitigada ou aprofundada, que tem sido adotada pelo STJ, que leva em consideração a vulnerabilidade do consumidor. Então, algumas pessoas jurídicas, algumas empresas que inclusive compram bens, até mesmo para revender, em algumas hipóteses, estão sendo consideradas consumidoras por conta da questão da sua vulnerabilidade. Vem comigo aqui no slide. Recurso especial está aqui, o recurso que nós utilizamos como base para fazer essa afirmação, e a teoria finalista aprofundada ou mitigada, nós temos essas duas nomenclaturas. O consumidor equiparado, pessoal, nós temos esse conceito no artigo 2º, parágrafo único, no 17 e no 29. Bom, primeiro tópico aqui do conceito de consumidor equiparado. Coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervido nas relações de consumo. Por exemplo, aquelas pessoas que acabam assistindo, sendo submetidas a uma publicidade enganosa na televisão. Nós não vamos conseguir identificar todas essas pessoas, é uma coletividade e são sim considerados consumidores equiparados, tá bom? Segunda hipótese, vítimas do evento. Exemplo, acidente aéreo, se um avião acaba caindo, por exemplo, e atingindo uma residência de alguém que não estava dentro do avião, não tinha nada a ver com aquilo, essa pessoa é considerada vítima do evento, vítima desse acidente e, consequentemente, consumidora equiparada. E, para finalizar, todo aquele que for submetido ou exposto a determinada prática comercial abusiva, como, por exemplo, eu vou até o mercado, certo? E sofro uma tentativa de imposição de uma venda casada. Eu só vou vender o leite para você, consumidor, se você também comprar um Nescau. Então,
Será que eu preciso comprar os dois para ser lesado, considerado lesado? Não. Pelo simples fato de já ter sido exposto à venda casada, eu sou considerada consumidora equiparada, tá bom? Quem é o fornecedor? Comigo aqui no slide. Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira e até mesmo os entes despersonalizados, tá, pessoal? Muita atenção aqui. Que desenvolvem atividade de produção, montagem e etc, tá bom? Então, nós temos que ter o requisito da habitualidade. Podem ser, sim, fornecedores, a massa falida, o espólio, pessoas jurídicas de fato, sociedades comum ou irregular. Produto, qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, inclusive amostra grátis, porque existe uma finalidade lucrativa por trás. Então, muita atenção com esse exemplo da amostra grátis. Para finalizar esses conceitos, conceito de serviço, qualquer atividade fornecida mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de caráter trabalhista, tá bom? Cuidado com a remuneração indireta, programas de milhas, estacionamento gratuito, test drive, porque todas elas têm uma intenção, melhor dizendo, lucrativa atrás. Então, sim, também podem ser consideradas serviço conforme o Código de Defesa do Consumidor. Enunciados de súmula importantíssimos sobre o tema. Vem comigo. Como já vimos, o CDC é aplicável às instituições financeiras, certo? Também aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Atenção, porque esse enunciado é de 2018. E também outro de 2018 aqui. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão. Então, todas as operadoras, menos aquelas que são administradas por entidades de autogestão, tá bom? Bom, direitos básicos do consumidor, artigo 6º, muitos direitos importantes, vem aqui comigo. Direito à vida, à saúde e à segurança, à informação adequada e clara, proteção contra práticas comerciais e contratuais abusivas, recebimento de serviços públicos adequados e eficazes e também modificação daquelas cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou revisão em razão de fato superveniente, também é um direito, tá bom? Mas eu queria focar aqui com vocês, nessa rápida revisão, em dois direitos. Efetiva prevenção e reparação de danos morais e materiais. Vejam bem, nós podemos sim acumular a indenização pelo dano estético, pelo dano moral e também pelo dano material, tá bom? Então, essas indenizações são cumuláveis. Vocês estão vendo aqui enunciados de súmula importantes que nos autorizam a pensar dessa maneira. Dano moral, dano material e dano estético. Eu não preciso escolher uma, tá bom? Se houve dano realmente em todas essas esferas, tá bom? E a inversão do ônus da prova, artigo 6º, inciso 8 do CDC. Nós temos dois requisitos para a inversão judicial do ônus da prova, que são verossimilhança das alegações e hipossuficiência. Hipossuficiência é hipossuficiência processual, dificuldade de produzir provas, certo? E a verossimilhança é a aparência realmente de que aquilo que é alegado pelo consumidor é uma realidade, certo? Princípios também importantíssimos, vem comigo aqui no slide. Artigo 4º, transparência, vulnerabilidade, intervenção do Estado, boa-fé, harmonia, equilíbrio nas relações de consumo, educação e informação, solidariedade. Já vimos que, em regra, a responsabilidade no CDC é solidária. Temos aquela exceção lá no fato do produto ou serviço, certo? E a efetividade. Chama atenção para a vulnerabilidade. Todos os consumidores são presumidamente vulneráveis. Todos. Não importa se o consumidor é rico, se ele é pobre. Nada importa. O que importa é que todos, sem exceção, são considerados vulneráveis, tá? Vem comigo. Independentemente de classe, categoria ou condição financeira. Porém, nem todos os consumidores são hipossuficientes, pessoal. Tá? A hipossuficiência está ligada à insuficiência de meios para que seja realizada a defesa dos seus interesses. Então, não é presumida. Portanto, se aparecer uma alternativa na sua prova dizendo que o consumidor é presumidamente hipossuficiente, essa alternativa não está correta. Muita atenção. A hipossuficiência precisa ser comprovada e está ligada à dificuldade realmente de comprovação no âmbito processual.
E a boa-fé objetiva, que é a boa-fé na relação de consumo, é aquela que leva em consideração a conduta do fornecedor. Então, não importa o que o fornecedor quis fazer, qual era a intenção dele. Na relação de consumo, nós temos a boa-fé objetiva, nós vamos analisar a conduta, tá? Vem comigo aqui. A boa-fé objetiva não se confunde com a boa-fé subjetiva, que é o estado de consciência, de crença, ou seja, aquilo que o fornecedor almejava fazer. Na relação de consumo, nós analisamos o que ele efetivamente fez, tá bom? E para finalizar a nossa revisão com chave de ouro, vamos abordar agora rapidamente a defesa do consumidor em juízo. Esse é o tema que nós vamos fechar aqui, é um tema também importante que está lá no final do código. Vamos ver aqui os conceitos de, vem comigo, direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. Peço muita atenção aos artigos 81 e artigos 82 do CDC, tá? Peço para que vocês priorizem o artigo 81 e o artigo 107 na leitura. Ó, os direitos difusos, eles são indivisíveis, indeterminados e ligados por circunstância de fato. Um exemplo. Como eu já disse, consumidores que acabam sendo submetidos a uma publicidade enganosa. Nós não vamos conseguir identificar quem são todos esses consumidores, certo? Além disso, eles são ligados por circunstâncias de fato. Eles não têm uma conexão, uma relação jurídica pré-existente. Eu sugiro que vocês memorizem esses termos, tá bom? Indivisível, indeterminado e ligados por circunstância de fato, porque podem ser exigidos na sua prova. Então, direitos difusos, nós acabamos de ver. Direitos individuais homogêneos, vem aqui comigo. Os direitos, melhor dizendo, vamos primeiro para os coletivos. Os direitos coletivos são indivisíveis, determináveis, ó a diferença daqui de cima, e ligados por uma relação jurídica base. Um exemplo, consumidores idosos de um plano de saúde X que tem a sua mensalidade aumentada de forma abusiva. Esses consumidores estão ligados com o plano de saúde através de uma relação jurídica base, contratual, certo? E eles são sim determináveis. Eu tenho como saber quem são esses consumidores que estão sendo prejudicados, tá bom? Então, vem aqui, indivisível, determináveis e ligados por uma relação jurídica base. E para finalizar, direitos individuais homogêneos, divisível, olha a diferença aqui para cima, determinado ou determináveis e não importa, tá? Se são ligados por circunstância de fato ou relação jurídica base. O que importa é que sejam decorrentes de origem comum, tá bom? Então, nessas hipóteses aqui, nós temos a relevância de serem originados do mesmo lugar, de um lugar comum, tá bom? Como, por exemplo, várias pessoas que acabam sofrendo um acidente de avião, tá bom? Elas estão ligadas por uma origem comum, nós podemos saber quem são essas pessoas, tá bom? Então, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui, de ter estado aqui com vocês nessa revisão. Eu desejo uma excelente prova para vocês no domingo. Bom, eu acredito que vocês precisam mesmo acreditar que é possível, que vocês vão conseguir, vão ter êxito. Eu vou disponibilizar esse material no meu site, www.anaclarasuzarte.com.br. Vocês também podem acompanhar o meu Instagram, que eu vou disponibilizar para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção e uma excelente prova. Nós do Brasil Jurídico ficamos muito alegres de poder contribuir com a aprovação de vocês. Um abraço.